Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje, a nossa missão é um pouco diferente. A gente vai mergulhar na mente de quem elabora a prova da FGV. E a nossa chave mestra para isso? O material de elite do projeto Alero Turbo do professor Dr. Marcelo Lessa. Vamos juntos decifrar a geografia de Rondônia. Olha, quando a gente pensa em Rondônia, a imagem que vem na cabeça é quase sempre essa, né? Aquela imensidão verde, plana, quente. E é exatamente aí, nesse clichê, que a FGV monta a primeira armadilha para o candidato que está um pouco mais desatento. Vamos descobrir por quê? E para a gente não cair nessas armadilhas, a nossa análise vai ser baseada, olha só, exclusivamente no caderno 8 do professor Lessa. Isso aqui não é um simples resumo, tá? Pense nisso como um manual estratégico desenhado para a gente pensar como uma banca examinadora. Então, esse aqui é o nosso plano de batalha. Primeiro, a gente vai fazer um reconhecimento do terreno geral. Depois, vamos direto para as áreas mais traiçoeiras, aquelas cheias de pegadinhas. E em seguida, vamos praticar comunição real e, no final, revisar os pontos-chave para garantir a vitória. Muito bem, vamos lá. O nosso objetivo aqui não é só memorizar fatos soltos. É entender a psicologia por trás das questões da FGV. Onde é que eles querem nos pegar? É isso que a gente vai descobrir. E aqui está o pulo do gato da estratégia deles. Eles não perguntam a regra, eles perguntam a exceção. A banca sabe que a maioria tem aquele conhecimento mais superficial e é ali que as armadilhas são montadas. Então, vamos começar a desarmar a primeira delas. Agora, clima em relevo. Pessoal, essas duas áreas são verdadeiras minas de ouro para a FGV. Por quê? Porque elas estão repletas de ideias pré-concebidas, de mitos que a banca está doidinha para explorar nas questões. O básico é fácil, né? Rondônia tem um clima equatorial. Quente, úmido, chove bastante. Isso é o que todo mundo estuda, o que todo mundo espera. Mas a gente sabe que a FGV não vai perguntar só o básico, não é mesmo? E aqui tá a joia da coroa para a banca, a friagem. Imagina só a cena. Você está lá, em plena Amazônia, e de repente a temperatura despenca. Por que isso acontece? Por causa da massa polar atlântica. É uma frente de ar frio que viaja, olha que loucura, milhares de quilômetros desde o sul. Isso acontece principalmente entre maio e agosto, bem na estação seca. É esse tipo de detalhe que a FGV ama. Da mesma forma, aquele mito de que Rondônia é totalmente plana, ele desmorona quando a gente olha o mapa com atenção. Como o professor Lessa aponta, a gente tem 3 unidades de relevo bem distintas. Lá no norte e no oeste está a planície amazônica, as áreas mais baixas que acompanham os rios. Mas aí, ao sul e sudeste, surge o Planalto dos Parecis, que é tipo o teto do estado, um divisor de águas crucial. E no centro-oeste, a grande surpresa, a Serra dos Pacaás Novos, um terreno que é genuinamente montanhoso. Montanha na Amazônia, com certeza. O Pico do Tracuá tem mais de 1.100 metros de altitude. Agora, pensa comigo. Um candidato que só estudou o básico vai acertar uma questão sobre isso? Dificilmente. Essa é uma pergunta desenhada para eliminar quem não se aprofundou no assunto. E claro, esse relevo tão variado é o que vai moldar os rios e a vegetação do estado. E aqui, de novo, os detalhes, os nomes, os locais fazem toda a diferença na hora da prova. Olha, todos os rios de Rondônia fazem parte da bacia amazônica. Mas eles não são todos iguais em importância estratégica, viu? O Madeira é o gigante, a artéria principal, com as enormes usinas de Santo Antônio e Jirau. Já o Guaporé e o Mamoré não são só rios, eles são fronteiras políticas com a Bolívia. E o Rio Machado, ele é conhecido como o Rio da Integração por uma razão muito simples. Ele corta o coração econômico do estado. Agora, passando para a vegetação. A resposta fácil, a resposta óbvia, é floresta amazônica. E sim, como a gente pode ver aí no gráfico, ela domina o estado. Mas todo mundo aqui já sabe onde isso vai nos levar, não é verdade? Exatamente. A FGV não vai perguntar sobre os 75% de floresta. Ela vai te perguntar sobre aqueles 8% de cerrado lá no sul. Por quê? Porque é uma anomalia, é um pedacinho do Brasil Central em plena Amazônia. E não é só uma curiosidade botânica, não. É o motivo pelo qual a soja se dá tão bem naquela região, o que conecta a geografia física com a econômica. É o prato cheio para a banca. Bom, agora que a gente já conhece o terreno e as principais armadilhas, chegou a hora de testar a nossa estratégia. O professor Lessa adaptou algumas questões no estilo exato da FGV. Vamos ver se a gente consegue vencê-las? Aqui está um exemplo clássico de testar a exceção, não a regra. A frase-chave aqui, sem dúvida nenhuma, é quedas acentuadas de temperatura.
A resposta, claro, é B, friagem. Mas olha só que interessante as outras opções. El Niño é um fenômeno lá do Pacífico. Geada negra, coisa do sul do Brasil. Elas estão ali de propósito para confundir quem não conhece a terminologia específica da região amazônica. De novo, a questão foca no bioma que não é o dominante. A banca te dá uma localização específica, vilhena e uma atividade econômica, a soja. Essas são as grandes pistas para a resposta correta. A resposta correta é D, Cerrado. Isso aqui mostra uma coisa muito importante. A FGV não avalia o conhecimento de forma isolada. Eles esperam que você conecte o que sabe sobre Rondônia com a geografia geral do Brasil. Saber que o Cerrado é o bioma do Brasil Central é o que te faz matar essa questão com segurança. Certo, nós desarmamos as principais armadilhas. Agora vamos só garantir o perímetro e revisar aqueles pontos essenciais que vão carimbar o nosso sucesso. Se fosse para levar só 5 ideias-chave desse nosso bate-papo, seriam estas aqui. São os contrastes, são as exceções que a FGV vai usar para separar quem passa de quem fica pelo caminho. Simples assim. E como o professor Lessa nos lembra, isso tudo vai muito além de uma prova de concurso. Para quem quer ser servidor público em Rondônia, entender a geografia do estado é, no fundo, entender o cenário onde vai trabalhar para melhorar a vida das pessoas. E a gente encerra deixando um agradecimento enorme ao professor Dr. Marcelo Lessa por esse material estratégico e incrível do projeto Alero Turbo. Lembrem-se sempre, não se trata de estudar mais, mas de estudar de forma mais inteligente. Muita sorte na preparação!